Então, pessoal, hoje, dia 22, nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade à unidade de geometria espacial 1. Então, quando a gente fala em geometria espacial, nós estamos falando de espaço, então começa a ter 3 dimensões, começa além de área e perímetro, nós conseguimos calcular o volume, lá na unidade 15. Então, na aula passada, nós vimos algumas relações dos poliedros convexos. Para quem não lembra, tem que revisar o que é poliedro convexo. Vimos sobre vértices, faces, arestas, números de lados e algumas relações de soma dos ângulos internos, inclusive. Agora, nós estamos lá na página 35, onde nós vamos falar sobre poliedros regulares. Então, lá no primeiro bimestre, a gente falou sobre polígonos convexos e regulares, onde eles tinham o mesmo lado, mesmo tamanho de lado e o mesmo ângulo, certo? Então, agora, para ser, então a gente chamava de equilátero e equiângulo, tá? Ó, um polígono convexo é regular quando os lados e os ângulos internos são congruentes, ou seja, quando é equilátero e equiângulo. No triângulo, todos os lados do mesmo tamanho, um triângulo equilátero, consequentemente os mesmos ângulos. Aqui no retângulo, esse retângulo, então, tem os lados opostos de mesmo tamanho e todos os ângulos iguais. O losango, então, ele tem todos os lados do mesmo tamanho e os ângulos opostos iguais. E aqui a gente tem um pentágono, certo? E agora nós vamos para poliedros. Então, nós vamos ter 3 dimensões, nós vamos agora sair do plano. Nós vamos começar a trabalhar com um tridimensional. Então, um poliedro convexo é regular quando todas as faces são polígonos regulares congruentes entre si e em cada vértice concorre o mesmo número de arestas. Então, para ser um poliedro convexo regular, todas as faces desse poliedro têm que ser exatamente iguais. E, além disso, em cada ponto do nosso poliedro, que a gente chama de vértice, vão se encontrar a mesma quantidade de retas, que a gente chama de arestas. Então, por exemplo, aqui, isso aqui seria o nome desse poliedro. Quantas faces tem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a da frente. Então, ele é um hexaedro, porque vem de 6. De hexágono, hexaedro, agora que é poliedro. E ele é formado, todas as faces estão iguais, estão vendo? Todas as faces são triângulos equiláteros. Mas olha aqui, no vértice do topo. Quantas arestas chegam até o vértice do topo? 1, 2 com a pontilhada, 3. E nesse vértice aqui da lateral, olha quantas arestas chegam. 1 pontilhada, 2, 3, 4. Então, em todos os pontos, não concorrem a mesma quantidade de arestas. Então, esse poliedro, apesar de ter todas as faces iguais, ele não é regular, porque mudou. Aqui no topo e embaixo chegam 3 arestas e nas laterais chegam 4 arestas. Então, ele não é regular. Então, para ser um poliedro regular, ele tem que obedecer essas 2 regras. Todas as faces iguais e em todos os vértices chegar, ou seja, concorre
o mesmo número de arestas, certo? Pessoal, estou indo muito rápido. Tranquilo? Aqui, já de cara, a gente vê que esse poliedro não é regular. Por quê? Ele tem faces que são quadrados, quadriláteros, e tem faces que são triângulos. Apesar do triângulo ser um polígono regular e o quadrado também, esse poliedro não é regular. Ele é formado por polígonos regulares, mas ele tem faces triangulares e faces quadrangulares, faces quadradas, certo? Apesar de que em todos os vértices concorre a mesma quantidade de arestas. Ó, aqui na pontinha chegam 4 arestas, aqui chegam 4 arestas, chegam 4 arestas, estou pegando aleatoriamente, tá? Então, em todos os vértices concorre a mesma quantidade de arestas. Ele é formado por polígonos regulares, mas por diferentes polígonos regulares, o quadrado e o triângulo. Então, ele também não é regular, tá? Então, a gente vai aprender que só existem 5 poliedros convexos regulares. E isso é tido a partir dessas relações que tem aqui na apostila de vocês, na página 36, tá? Então, aqui mostra as relações que chegam exatamente em apenas 5 poliedros regulares, convexos e regulares. Nós vamos ter o tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o hexaedro e o dodecaedro, tá? Então, vamos lá. A figura de cada um. O tetraedro vem de tetra, 3 faces. Então, ele planificado aqui, nós temos 4 faces triangulares equiláteras. E em cada vértice dele, chegam exatamente 3 arestas. Pessoal, tá travando para vocês? Não. Não, porque aqui está dizendo que a minha conexão está instável, mas para mim também não está travando nada. Então, vamos continuar. O hexaedro, então, vem de 6 faces. Ele é um cubo, nada mais é do que um dado. Então, todas as faces são quadradas e em cada vértice chegam quantas arestas? 3. O octaedro, quantas faces tem? Octa, de 8, 8 faces. 8 faces triangulares equiláteras. E em cada vértice chegam exatamente 4 arestas. Podem observar. Em cada vértice chegam exatamente 4 arestas. Então, a gente diz que 4 arestas concorrem em cada vértice. Dodecaedro. Dodecaedro vem de quantas faces, pessoal? Dodecaedro. 12. 12, tem certeza? Tem, né? Então, está escrito aqui, inclusive, 12 faces pentagonais. E agora, quantas arestas concorrem em cada ponto? 3 arestas. Podem ver. Na planificação, a gente pode contar o número de faces e ver que todas são iguais. E através do nosso poliedro, nós conseguimos ver que em cada vértice concorrem 3 arestas. E o icosaedro, pessoal? Icosaedro é de 20 faces. Então, vão ser 20 faces triangulares. Estão vendo aqui que são só 5, onde 3 deles
são formados por triângulos equiláteros. Então, todos que são formados por triângulos equiláteros, existem, quer dizer, 3 poliedros regulares que são formados por triângulos equiláteros. Um deles é formado por pentágonos e um por quadrados, tá? Então, aqui está o resumo para vocês. Então, no mínimo, cada vértice, em qualquer poliedro, tá? Ele vai ter 3 arestas chegando naquele ponto, tá? Então, no mínimo, 3 arestas concorrem em cada vértice. Quanto mais faces, mais arestas. Agora, então, eu vou passar para vocês uma videoaula sobre poliedros para a gente revisar. Então, aqui, deixa eu pegar o livro de atividades de vocês. Então, a gente tem lá no início da unidade 15 do livro de atividades. Lá na página 10, a gente tem para poliedros a relação de Euler, que a gente viu aula passada. Vértices mais faces menos arestas é igual a 2. Nós temos que em um poliedro, o número total de lados dos polígonos é igual ao dobro do número de arestas. E a gente tinha ainda a soma das medidas dos ângulos internos, que vai levar em consideração o número de vértices. E a gente ainda tinha aquela fórmula que tantas faces laterais vezes a quantidade de lados dela ia dar N. E quantidade de face de cada tipo ia dar F, certo? Que a gente fez algumas questões de sistema e eu vou passar mais algumas para vocês. Então, hoje nós vamos encerrar por aqui, vimos o que é poliedro regular e nas próximas aulas nós vamos ver alguns poliedros específicos. Nós vamos estudar o prisma, o cilindro, a pirâmide e o cone. Mas aí isso vai ficar para a semana que vem, tá? Essa semana nós vamos ficar em poliedros ainda. Poliedro em geral. Então, eu vou passar a atividade para vocês.